Olá, alunos do primeiro ano. Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade à nossa meta 6 para retomar os conteúdos para a nossa avaliação. Então, no vídeo passado, na parte 1, a gente deu uma revisada na separação de misturas e hoje a gente finaliza o conteúdo com os modelos atômicos. Então, a gente vai rever a lei da conservação da massa, lei de Proust e a evolução dos modelos atômicos. Então, dando início, a gente vai dar uma olhadinha sobre a lei da conservação das massas. Quando citar essa lei, pensem nela e associem ela a Lavoisier. Então, Lavoisier ele fez um experimento químico, no qual ele percebeu que a massa do reagente, no começo da reação, permaneceu igual no final da reação nos produtos formados. Então, ele quer dizer o seguinte com essa reação, com essa lei, que a minha massa dos meus reagentes que participam ali da minha reação química, quando eu gero os produtos em uma reação química em um ambiente fechado, ela tem que permanecer igual nos produtos. Então, essa lei ela é conhecida hoje com aquela famosa lei do Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ali eu coloquei uma imagem para vocês que caracteriza bem a lei da conservação das massas. Eu tenho uma reação química que ela foi pesada inicialmente em 300,23 gramas. Então, era uma reação química entre o cloreto de cálcio e o sulfato de sódio. Houve uma reação química entre eles, formando sulfato de cálcio e o cloreto de sódio. Após a reação química acontecer e formar esses produtos, percebam que a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Então, essa imagem caracteriza bem a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Segunda lei que é extremamente importante a gente retomar é a lei de Proust. Então, Proust, ele diz o seguinte, que quando tem um experimento químico e a gente repete ele, vai existir uma proporção entre um experimento e outro. Então, eu peguei ali a definição na apostila de vocês que diz um pouco sobre a lei. Os elementos só se unem entre si para formar uma combinação dentro das proporções de peso absolutamente definidas. Então, ele tem um exemplo de uma reação química, a formação da água. Ele fez esse experimento 3 vezes e percebam que os valores nos 3 experimentos são diferentes. Porém, o que é mais importante eu saber nesses experimentos? Qual foi a proporção de um para o outro? Então, como que eu descobri qual foi a proporção do experimento número 1 para o 2 e do 2 para o 3? Então, eu peguei ali o experimento número 2, todos os valores, então 6, o 48 e o 54, e dividi pelo experimento número 1. Então, se você dividir o 6 por 2, 48 por 16 e 54 por 18, vocês vão chegar no resultado igual a 3. Então, a proporção entre o 2 e o 1 vai ser 3. Então, se eu multiplicar o experimento número 1 por 3, eu vou chegar no experimento número 2. E para achar a proporção do experimento número 2 para o 3, eu fiz a mesma coisa. Peguei o experimento número 3 e dividi pelo experimento número 2. Então, 10 por 6, 80 por 48 e 90 por 54. Fazendo essa divisão, vocês vão chegar numa proporção igual a 1,66. Então, mesma coisa, pegando o experimento número 2, todos os valores, e multiplicando por 1,66, eu vou chegar no resultado do experimento número 3. Então, essa é a proporção existente em uma reação química que existe e deve existir segundo a lei de Proust. E o próximo tema que a gente vai trabalhar na avaliação, que são os modelos atômicos. Esse quadro que eu coloquei aqui na retomada de conteúdo tem lá na apostila de vocês no capítulo 12. Então, ele é um quadro comparativo, ele pega os 4 principais modelos atômicos. Então, ele pegou ali Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Ele coloca ali características de cada modelo atômico, como que cada um foi proposto, e explica se foi uma base teórica ou experimental, né, como que aconteceu esse modelo atômico, como que ele foi proposto, e ele ainda faz uma contribuição dizendo o que deixou, o que foi abandonado do modelo atômico proposto por cada cientista. Então, esse quadro comparativo aqui, de cada modelo atômico, que é a evolução do modelo atômico, ele é interessante vocês terem como base para apoio no dia da avaliação, porque ele vai ajudar vocês a entender as características e diferenciar cada modelo atômico. E aí, no final da apostila de vocês, a gente tem a síntese, que também ajuda bastante
a gente a retomar os conteúdos e também serve de apoio no dia da avaliação. Então, do capítulo 1, essa é a síntese do capítulo 1, porém nem todas as informações presentes nela vocês vão utilizar no dia da prova. Então, do capítulo 1, somente ali o finalzinho da síntese, que vai falar sobre separação de misturas, que é a parte mais importante que vocês devem retomar e usar como apoio. E aí, como continuação, lá na síntese do capítulo 1, ele vai até dar um fluxograma falando sobre todos os métodos de separação de misturas, para misturas homogêneas e heterogêneas, quais que vocês poderiam utilizar. Então, essa síntese do capítulo 1 é interessante que vocês revejam e tenham elas em mãos no dia da prova. E capítulo 2, eu coloquei toda ela, porque toda ela vai ser importante vocês terem no dia da avaliação, para poder rever o que vai cair na prova. Então, ali tem as leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust. Daí ele vai falar sobre a lei de Dalton e o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, é exatamente o que vai ser cobrado do capítulo 2 na avaliação. Então, é interessante que vocês tenham essas sínteses em mãos no dia da avaliação. Então, essa aqui foi a retomada para a nossa avaliação na próxima semana. Qualquer tipo de dúvida em relação à separação de misturas ou modelos atômicos, lei de Lavoisier, lei de Proust, podem me mandar uma mensagem lá no Mural de Iônica e alguma atividade que ficou com alguma dúvida na resolução também, podem me mandar uma mensagem que eu estarei respondendo, ok? Até mais!